Olá, boa noite a todos e todas. Fixar o nosso comentário aqui. Aulão de Present Perfect. Fixar comentário. Consegui. Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre Present Perfect. E essa é uma aula que eu gosto bastante de dar. Porque quando os alunos são novos e eles nunca viram Present Perfect antes, eu gosto de introduzir esse tema de um jeito diferente e de um jeito que não seja traumatizante, não seja uma experiência traumatizante. Quando os alunos já viram Present Perfect antes e tem aí já um pouco de dificuldade com o tema, acham que é um pouco chato, acham que é uma coisa difícil de compreender, eu também gosto de dar essa aula para tirar esse trauma e meio que limpar as referências. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para quem estiver assistindo esse aulão agora ao vivo ou quando ele estiver gravado aqui é a gente precisa limpar as referências. A gente precisa entender o Present Perfect como um tempo que, primeiro de tudo, ele não existe em português. Primeiro de tudo, a gente precisa entender como um tempo novo, como algo que a gente não faz em português, tá bom? Então, a gente vai começar, eu quero começar contando para vocês que, quando a gente fala de verbos em inglês, a gente tem duas classes de verbos, dois grupos que a gente divide os verbos. São os verbos regulares e os verbos irregulares, né? Em inglês, os verbos regulares, eles vão ter 4 formas. Na última live, no último aulão que a gente fez, a gente usou como exemplo de verbo regular o verbo to work, que é trabalhar. Então ele vai ter lá 4 formas. To work, works, que é uma forma do presente, working, que é o gerúndio, que é o trabalhando, e worked, que é o passado, né? Boa noite para quem está chegando agora. Então essa é a estrutura de um verbo regular. Um verbo irregular, ele vai ter uma forma a mais, porque esse worked, ele serve para o passado e serve também para o particípio. Então quer dizer, esse worked, ele vai significar tanto o trabalhei, trabalhava, quanto o trabalhado, né? Quando um verbo é irregular, e na aula, no aulão da semana passada a gente usou o exemplo do verbo to speak, que é falar, eu tenho 5 formas. Speak, speaks, que são 2 formas que eu uso para o presente. Speaking, que é o falando. Spoke, que é o passado. É o falou, falava, falávamos. Ele falou, ela falava, eu falei. Ou o spoken, que é o falado, né? Essa é o que a gente chama de terceira coluna. Porque quando a gente aprende os verbos irregulares, a gente aprende eles sempre em 3 coluninhas aqui, tá bom? Então, presente, o passado e o particípio. A gente não precisa prestar atenção nisso agora, porque isso vem depois. Agora, eu quero contar para vocês qual é a essência do Present Perfect. Porque muitas vezes a forma, o jeito, assim, como usar, a gente sabe, né? Mas a gente não sabe quando usar. E quando é a palavra mais importante desse aulão de hoje. Eu quero que vocês registrem que a pergunta que a gente vai fazer para todas as frases para definir o tempo, afinal estamos falando de tempo, é quando, tá bom? Então, para a gente começar, eu quero que vocês tenham em mente que sempre que eu estou falando de verbos em inglês, a minha pergunta é quando. Eu tenho que escrever ao contrário, porque a câmera frontal, quando a gente está fazendo transmissão, ela inverte. Então a minha interrogação ficou meio feia. Bom, o resto da letra também não fica tão bom. Mas é quando. Essa é a pergunta que eu vou me fazer sempre que eu estiver falando qualquer coisa em inglês. Então, eu quero contar para vocês que tem uma história que a gente ouve quando a gente é criança, a história da formiga e da cigarra, vocês lembram? Que as formigas ficavam trabalhando, então as formigas saíam do formigueiro, iam andando e voltavam cheio de folhinha, cheia de alimentos para dentro do formigueiro, e a cigarra ficava no toco
no tronco da árvore cantando. E as formiguinhas iam trabalhar e a cigarra cantando. E aí, na historinha tem umas discussões, né? Que as formigas falam, cigarra, você não trabalha, não faz nada, você é folgada, preguiçosa, não sei o que lá. E aí a cigarra fala, você só trabalha, olha que dia lindo, meu. Quando você quiser comer, você vai ali e come. Aí depois você para de comer, né? Quem acompanha o curso de línguas há um tempo sabe que eu faço vários vídeos falando de mindset, que é o jeito como a gente pensa, né? Que é a forma como a gente reage ao mundo. Então, quando a gente olha para essa historinha da formiga e da cigarra, a gente tem várias formas de interpretação, várias camadas de interpretação, e é claro que quando a gente é criança, o intuito que se conta essa história é para que a gente saiba poupar para o futuro, para que a gente guarde para os tempos em que a vida seja um pouco mais dura e a gente não consiga e a gente não passe necessidade. Mas tem uma outra interpretação que eu gosto também, é que a cigarra ela tem uma função ali que ela dá um ânimo ali para as formigas, ela vai cantando e as formiguinhas vão trabalhando e tudo. Mas o que a gente precisa saber a cigarra é o português. É um idioma que não se preocupa com o tempo natural, né? As formigas são o inglês, né? Porque é um idioma que se preocupa com o tempo natural. Quando eu estou falando tempo natural, eu estou falando da natureza, da vida lá fora, né? Então o que acontece? O inglês, ele se desenvolveu no norte do mapa, né? No norte do planeta. O inglês ele é um idioma irmão do alemão, um idioma anglo-saxão, né? O anglo vem do inglês, o saxão vem dos germânicos do alemão, por exemplo, como ele se desenvolveu. E aí, o inglês ele se desenvolve nesses lugares onde o tempo natural, onde o tempo da natureza é muito determinante para a vida. Então, se você tá lá num dia e você fala, eu quero nadar, mas é inverno, você não vai nadar porque o lago está congelado. Então, o mundo, a natureza, te impede de fazer alguma coisa que você queira. Porque você não pode nadar, porque agora não é hora de nadar, né? Quando você fala, eu quero patinar no gelo, mas é verão, você não pode patinar no gelo porque não tem gelo, porque o lago está líquido. Então, a vida nesses lugares onde o inglês se desenvolveu, e se vocês observarem, para quem estuda ou já estudou ou observou outros idiomas, a maioria dos idiomas europeus tem um passado simples e um passado composto, né? O uso desses passados ele varia de idioma para idioma, naturalmente, mas a maioria das línguas desenvolve um passado simples e um passado composto. O inglês, ele tem esses dois tipos de passado, um simples e o composto. O composto é o present perfect, porque a gente usa um verbo auxiliar para ajudar a gente a fazer esse passado, ou seja, para ajudar a gente a compor esse passado, né? Mas o que é importante entender é que, então, o inglês ele se desenvolve nesse ambiente que determina coisas que você vai fazer na sua vida. Tem coisas que são possíveis de você fazer no inverno e tem coisas que são impossíveis de você fazer. Não depende da sua vontade, né? Então, são as formiguinhas que não vão poder sair do formigueiro no inverno porque vão morrer congeladas. Porque não vai adiantar ir na árvore no inverno para colher folhinhas, para comer folhas, porque não vai ter folha na árvore porque elas caíram todas. A cigarra, ela é o português no sentido de que o português ele se desenvolveu em Portugal e depois no Brasil e nas outras colônias portuguesas, mas em terras onde a variação climática ela não é tão forte a ponto de nos impedir de fazer alguma coisa, né? Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem um frio um pouco mais extremo no sul do Brasil, né? Então Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, talvez a gente tenha alguma limitação pelo inverno, mas no geral quando a gente olha para o Brasil, a gente não tem uma limitação assim, o lago congelou e eu não posso pescar os meus peixes, ou preciso ter uma técnica especial para pescar os meus peixes no inverno e outra técnica para o verão. A gente não tem isso, né? O território de Portugal também, ele é um território pequeno e é um território que não apresenta assim uma grande variação climática de um lugar para o outro, né? Portugal, não sei se chega a ter neve em algum momento do ano, mas assim, não é uma coisa comum, é uma raridade, é mais ou menos
a neve que a gente tem em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que de vez em quando a gente tem um pouco de neve lá, né? E aí atrapalha uns dias, às vezes você pode ter uma semana de muito frio, uma semana muito, muito rigorosa no inverno, mas não é um inverno que vai durar meses e que durante meses você não vai poder fazer alguma coisa ou vai poder fazer outra coisa. Então, quando eu vou falar de passado em inglês, eu preciso me perguntar quando a coisa aconteceu. Quando a gente está começando a aprender inglês, o primeiro passado que a gente aprende é esse passado simples. Então eu vou pegar uma frase aqui e construir uma frase simples. Então, I worked. Que por sinal é uma das últimas coisas que a gente viu no aulão da semana passada. Quem estava aqui no aulão da semana passada vai lembrar dessa frase. I worked. Se você ainda não conhece o passado simples, ou se você ainda não conhece quase nada de inglês e está vendo essa aula, isso vai ser importante para você, já guarda essas informações. E mesmo que fique um pouco confuso, porque você ainda não conhece todos os verbos que eu vou mostrar e não conhece todo o vocabulário que a gente vai colocar aqui, esse é um conhecimento que, se você registrar a chave do conhecimento, se você registrar o que eu já falei até agora sobre a diferença do tempo, isso já vai te valer que quando você for olhar o Present Perfect formalmente no curso de inglês, você já vai estar aí 3, 4 passos à frente. Então isso aqui, ó, I worked, é um passado simples. É o primeiro passado que eu aprendo em inglês. O que a gente não aprende em inglês, e talvez seja um pouco erro de nós professores, embora eu sempre tento já quando mostro esse passado dizer que olha, mais pra frente vai ter outro passado, é que esse passado, ele não serve para tudo que já aconteceu. Ele só serve para um tempo que já acabou. Então, por exemplo, quando eu vou falar, e eu não escrevi um post-it com yesterday, eu vou escrever agora. Quando eu vou falar yesterday, que significa ontem. Ontem é um tempo que acabou. Posso fazer alguma coisa ontem? Não posso, porque ontem já foi, não existe mais. Então deixa eu só escrever aqui. Yesterday. Eu preciso de um dobro de concentração, porque como a câmera... o Y vai ficar aqui embaixo, tá bom? Vai ficar um pouco feio. Como a câmera ela inverte, eu preciso escrever ao contrário, de trás para frente, para quando mostrar vocês conseguirem ler. Então, yesterday é um yesterday. I worked yesterday. Então eu posso falar dessa forma, tá bom? Quando eu digo que o inglês ele tem essa diferença do tempo natural, o que eu quero que vocês registrem na cabeça é: para o inglês, o tempo importa mais do que outras coisas, e o tempo importa muito mais que português, né? Então, agora são 8 e pouquinho da noite, né? São 8h17 da noite. Muitos de vocês podem falar que hoje vocês trabalharam, então agora é possível que vocês falem, eu trabalhei, né? E aí vem um segundo problema que o Present Perfect costuma dar pra gente que é brasileiro: a tradução, certo? Porque a tradução de I worked é eu trabalhei, mas a tradução de I have worked também é eu trabalhei. Então olha só, para quem está vendo pela primeira vez, o Present Perfect ele se forma colocando o verbo have como auxiliar e o particípio, ou seja, a última coluna do verbo que você quer dar significado no passado. A tradução de I have worked em inglês é eu trabalhei. Ah, mas não é... Não é outra coisa. A tradução é eu trabalhei. E é aqui que a gente começa a ter problema se a gente não prestar atenção, tá bom? Agora, qual que é a tradução de I worked? É eu trabalhei. Porque Present Perfect não existe em português. E sempre que a gente tentar buscar uma correspondência direta e fazer uma tradução direta, a chance da gente se dar mal é de 90%. Porque algumas pessoas traduzem como eu tenho trabalhado. I have worked significa eu tenho trabalhado. Em alguns casos vai dar certo essa tradução, mas em alguns poucos casos.
O ideal é a gente não partir dessa tradução, porque ela vai causar problema pra gente, certo? Qual é a pergunta que eu tenho que me fazer para saber se eu vou dizer I have worked ou I worked? A pergunta é quando? Então hoje, às 8h20 da noite, 8h19, se você vira para alguém e fala: nossa, eu trabalhei hoje. Hoje. Então, I worked today. Today eu tinha preparado, tá um pouco mais bonitinho que o yesterday. Worked today. Hoje. Então, esse daqui é o exemplo errado. I worked today. Isso é como eu traduziria direto, porque é como eu falo em português. Só que hoje é quando? Hoje é presente ou hoje é passado? Hoje é presente. E aí, algumas pessoas, quando vão ensinar o Present Perfect, ficam: ah, porque você fez, mas você ainda pode fazer, é uma coisa que você pode repetir. Não é uma coisa que você pode repetir, é um tempo possível. A diferença da cigarra e para a formiga é que a formiga está pensando no tempo. Ela vai pegar alimento para guardar porque daqui a pouco o tempo vai ficar frio. O tempo vai derrubar as folhas das árvores e o tempo vai impedir ela de ter comida. A cigarra pensa na ação. A cigarra fala: agora eu estou cantando, depois eu faço outra coisa. Então, o português pensa na ação. Se eu parei de trabalhar, é passado. Não estou trabalhando agora, é passado. Em inglês não. Quando que isso aconteceu? Foi hoje? Hoje é presente. Então, o jeito correto de dizer é I have worked today. I have worked today. Certo? Quando eu vou trocar esse today, eu vou falar sobre esse ano, né? Então alguém chega e fala: pô, você trabalhou muito esse ano? Aí você, I have worked this year. I have worked this year. I have worked this year. This year, que significa este ano. Este ano é quando? Presente. Agora, olha que loucura, que é uma coisa que a gente não para pensar muitas vezes na vida, e que a sorte que vocês têm é que muitas outras pessoas pararam para pensar nisso, então para aprender inglês hoje já parte desse caminho. O nome do tempo que a gente está estudando hoje é... Vou pegar uma caneta aqui de outra cor. Estou escrevendo aqui ao contrário, então eu me concentro para não errar. Vira e mexe meu N e fica ao contrário, tá bom? Então vocês, se verem um N para lá, é porque eu errei na hora de escrever. O nome do tempo é Present Perfect. Então, P. Zuki Ramos. Não, porque ela fez uma pergunta aqui no chat. Ficaria eu tenho trabalho hoje? Não. Ficaria eu trabalhei hoje, né? Porque o have, quando ele tá nessa condição de verbo auxiliar, ele não significa nada. Em português eu não traduzo ele, porque ele não tem um significado. O que tem significado é a frase toda, né? Agora olha só. Quando eu falo I worked yesterday, é simple past o nome do tempo. Simple, de simples, past, que é passado. É o passado simples. Ou seja, é passado, o tempo acabou. É passado. O nome desse tempo aqui é present perfect. Present perfect. Então, tudo que é perfeito, a gente pega pelo braço, joga lá na minha brincadeira, né? Quem não é da minha geração nem entende essa piada, que é a música do El Chan. Perfect é perfeito. Tudo que é perfeito está no passado. Porque o que é perfeito, você não precisa fazer mais nada. Perfeito significa acabado, né? Pronto. Perfeito é pronto, acabado, não precisa fazer mais nada. Então, o que é perfeito está no passado. Agora, present. Present. Presente, eu estou falando do presente, do tempo presente. Então, se a ação é passada, mas o tempo é presente, eu vou ter que usar present perfect. Eu não posso usar o passado simples. Ah, mas é errado eu falar I worked today? É. Ah, mas se eu falar, vão me entender?
Olha, entre vão me entender e ser certo, tem uma diferença gigante, né? Eu posso falar um monte de coisa errada aqui que vocês vão me entender. Então, o que a gente está buscando é falar inglês correto, é aprender inglês inteiro, né? Inglês inteiro é isso. Então, olha só. Present perfect. I have worked this year. Ok? Vamos mudar o tempo? Vamos pegar essa mesma frase e falar 3 times. 3 times em inglês, 3 times, significa 3 vezes. 3 vezes. Eu fiz alguma coisa 3 vezes. Vamos mudar a frase aqui. A gente vai usar o verbo to visit, que é um verbo regular. To visit. To visit 3 times. E eu vou usar aqui um nome de um lugar. Vamos colocar aqui. Construindo os exemplos aqui. Visit Paris 3 times. E eu vou falar dela. Então eu vou falar, ela visitou Paris 3 vezes. Ela visitou Paris 3 vezes. Tá bom? Então, primeira pergunta que eu vou fazer é... Quando? Quando que ela visitou Paris 3 vezes? Agora, observa. A frase que eu tô falando é... Eu vou... Desculpa, me confundi agora que eu li um comentário da Pau Lopes. Pau, muchas gracias por siempre estar aqui. Me alegra mucho e espero que puedas compreender um pouquito. A Pau é uma seguidora do Uruguai que ela sempre assiste as aulas, coitada, assiste a aula de inglês e em português. Eu espero que ela consiga aproveitar um pouco do curso. Mas a vantagem é que, como o português ele é muito semelhante ao espanhol na gramática, então muito do que eu estou te explicando você vai identificar no espanhol também e vai conseguir aproveitar para o aprendizado de inglês. Então olha só, eu estou falando, ela visitou Paris 3 vezes. 3 vezes eu não quero dizer quando, 3 vezes. Quando é o tempo? Qual é o tempo? Quando isso está acontecendo? Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem. Quando ela visitou Paris? Na vida, né? Na vida. Ela visitou Paris na vida. Quando eu falo da minha experiência de vida, eu uso present perfect, porque a minha vida é presente. A minha vida é tempo presente. Eu visitei Paris, não sei quando, e se Deus quiser eu vou visitar de novo muitas vezes, né? E se eu ainda não visitei Paris, eu quero muito visitar muitas vezes na vida, né? Por isso que também quando a gente usa eu nunca fiz alguma coisa, a gente usa o present perfect. I have never visited Paris. Eu nunca visitei Paris. Viu que quando eu falo I have never visited Paris, se eu traduzo como eu nunca tenho visitado Paris, não funciona. Não funciona, né? Precisa entender que present perfect não existe em português. Então não adianta querer buscar a solução na tradução, tá bom? A solução é em compreender esse tempo no pensamento nativo. No pensamento nativo, o tempo em que algo acontece é muito mais importante do que a coisa em si, tá? Então, eu vou usar aqui she, o have, quando eu estou falando dela, né? Então o have, quando eu estou falando dela, ele precisa mudar, então eu preciso conjugar o have, então vai ficar she has visited. O visit é um verbo regular que eu vou fazer o passado com ed, que está aqui no worked, o meu ed, então vou roubar daqui. She has visited Paris 3 times. She has visited Paris 3 times. She has visited Paris 3 times. Ela visitou Paris 3 vezes. Bom, ela visitou Paris 3 vezes. Agora, eu quero dizer que ela visitou Paris em 1996. Ela visitou Paris em 1996.
Como que eu falo isso? Ó. Quando ela visitou Paris? 1996. 1996 é presente ou passado? Passado. Passado, acabou. Passado simples. She visited Paris. E aí, lembra que quando números grandes assim, eu vou falar tipo 1996, eu vou falar 1996, né? 2010 eu vou falar 2010, né? Então eu vou falar 19, 96, 96. Então, she visited Paris in 1996, ok? Vamos olhar aqui, ó. She visited Paris in 1996, ok? Eu vou tirar esse exemplo aqui do meio, porque ele já não está mais ajudando a gente em nada neste momento. Então, tirei esse exemplo do this year. E aí, eu vou tirar esse resto aqui também e vou manter o three times, tá bom? She visited Paris in 1996. Então a gente está aqui nessa conversa, aí alguém está me contando da vida de alguém e fala, ela visitou Paris 3 vezes. Aí eu falo, eu fui para Paris. Eu fui para Paris. Ponto. De quando que eu estou falando? Da minha vida, né? Durante a minha vida, eu fui para Paris. Minha vida é presente. Então, quando eu tenho um verbo irregular, eu vou ter sempre que olhar para as 3 colunas e vou ter que aprender as 3 colunas. Gente, desculpem pela caligrafia, tá bom? Escrever ao contrário às vezes dá nisso. Então, ó, eu tenho lá o verbo to go, que é ir. Os verbos irregulares, a gente precisa, infelizmente, decorar as 3 formas. E é muito importante que quando você estiver estudando verbos irregulares, você estude as 3 formas. Porque essa música, essa melodia, vai ficar na sua cabeça e pro resto da vida. Quando você estiver falando alguma coisa com alguém, se fugir uma palavra, você vai falar, nossa, como que é o passado do go mesmo? A go went gone. Go went gone. Essa musiquinha vai ficar na sua cabeça sempre. Então, o verbo to go, que é ir, to go, went, gone. E coloquei aqui 3 verbos para a gente ter uma ideia desse exemplo, para ele ficar um pouco mais claro, que os verbos irregulares, eles não têm, eles são irregulares, obviamente, porque eles não seguem a regra, né? Então eles têm outros modelos. O verbo to leave, leave, que é sair ou deixar, né? Leave, left, left, tá bom? E mesmo quando as 2 formas são iguais, e por isso que esse verbo está aqui, é importante eu escrever em 3 listas ou em 3 post-its, né? E decorar dessa forma. Leave, left, left. Leave, left, left. E aí eu tenho o verbo forget, que significa esquecer. To forget, esquecer. Forgot, passado, né? Esqueci. E o forgotten, que é esquecido. É T-T-E-N no final. T-T-E-N, tá bom? Então, eu vou trabalhar agora com o verbo to go, que é go, went, gone. Go, went, gone. Ele termina com E na escrita, mas a pronúncia dele é só deixar esse som de N vibrar. Então eu vou falar gone. Sente aqui vibrar? Gone, gone. To go, went, gone. Ok? Então, tô lá no meu diálogo, na minha conversa numa festa, e eu pergunto, nossa, aquela menina não é não sei quem tal, e a pessoa fala, she visited Paris in 1996. E eu vou falar, eu fui pra Paris. Vou tirar esse 3 times daqui, que não tá ajudando. Eu fui pra Paris. Como que fala, eu fui pra Paris? Antes de mais nada, ou antes de mais tudo, primeira coisa que eu preciso perguntar, quando? Fui para Paris, na vida, não estou especificando. Então, eu sou I. Se eu estou falando do presente, eu preciso usar o present perfect, que se forma com o verbo to have como auxiliar
perdi o meu verbo auxiliar? To have. Achei o meu verbo auxiliar, está aqui. O verbo to have, que ele, neste caso do present perfect, é um verbo auxiliar, ele não significa nada aqui na frase. Ele não tem tradução. Ele só me ajuda a entender em que tempo tá a frase. Então, I have. Qual que eu vou usar aqui? To go, went ou gone? O present perfect se faz do verbo auxiliar to have mais particípio, que é terceira lista. Então, I have gone. I have gone. Vou precisar de um to aqui, que é para, né? I have gone to Paris. I have gone to Paris. I have gone to Paris. Ok? Não defini nada. Não disse nada. Alguém nesta festa que está passando aqui do meu lado chega e fala: ah, eu saí de Paris, eu deixei Paris em 1996. Né? Tipo, eu morava em Paris e eu deixei Paris em 1996. O verbo deixar, sair, é o to leave, left, left. To leave, left, left. Como que a pessoa diz? Eu deixei Paris em 1996. Primeira pergunta que a gente vai fazer: quando? 1996. 1996 é presente ou passado? É passado. É passado. Então a pessoa vai dizer eu. Como que eu vou falar o deixei? Left ou have left? Passado simples, 1996, não consigo fazer mais nada em 1996. I have left Paris, né? Porque ele está falando de Paris. Não vamos esquecer Paris, sempre teremos Paris. Acho que isso é a última frase do We Will Always Have Paris. Sempre teremos Paris. Eu acho que é a última frase de um filme chamado Casablanca, provavelmente. I left Paris in 1996. Eu deixei Paris, eu saí de Paris em 1996. I left Paris in 1996. Ok? A pergunta que eu vou fazer para qualquer frase em inglês no passado é quando. Certo? Quando. Tá bom? Se eu te contar alguma coisa que aconteceu, vou tirar tudo isso daqui, tá bom? Vou tirar tudo daqui pra gente não se atrapalhar, devolver as coisas mais ou menos para os devidos lugares. O meu curso de inglês, o Post English, que é um curso completo de inglês que começa do absoluto zero, ele é todo com post-its. Então, nas aulas, a gente sempre tem um momento de organizar a casa. Então, a gente está fazendo alguma coisa aqui, a gente fala, ok, vamos parar tudo, só guardar as coisas nos devidos lugares. E aí, no Post English, e aqui também o que eu estou fazendo com vocês é, cada categoria de palavras tem uma cor de post-it. Então, verbos aqui a gente está usando os post-its amarelos, os pronomes a gente está usando post-it azul, os advérbios e adjetivos, quando eles forem aparecendo aqui, a gente está colocando no post-it cor de rosa. E hoje a gente não tem post-it verde, a gente tem post-its laranjas que estão servindo para abrigar os substantivos, certo? Essas cores de palavras, elas vão ajudando a gente, e essa distinção, elas vão ajudando a gente a aprender. Quando eu aprendo uma palavra nova, eu sei o que fazer com ela, né? Porque no Post English não tem diálogo decorado. Eu sempre brinco da ideia do restaurante, mas é que é um exemplo que eu gosto muito. Você decora aquele famoso diálogo de restaurante, de livro. Aí quando você chega num restaurante na vida real, o garçom que vai te atender, ele não decorou o mesmo diálogo que você. E aí? Faz como, né? Então, a ideia é que você tenha autonomia para construir as suas ideias em inglês, tá bom? Então, quando eu vou te contar alguma coisa que aconteceu last year. Last year é presente ou é passado? Passado.
Posso fazer alguma coisa nesse ano passado? Last year, é possível fazer alguma coisa? Não é possível. Então é passado. Eu vou usar passado simples. Então, eu quero falar assim, ó, eu fui ano passado. Fui do verbo ir. Fui do verbo ir. Exatamente, Luana-nes. As cores facilitam a construção das frases. E você vai entendendo isso, é como se fosse um jogo. E você vai entendendo como o seu cérebro vai construindo as frases no idioma. Eu fui no ano passado. Passado, né? Então I went, que é o passado do verbo to go. I went last year. Então a gente continua lá naquela festa, a gente continua falando de Paris, né? E aí alguém chega e fala, então tava perguntando, né? Ah, ela foi para Paris 3 vezes. Ah, eu fui para Paris em 96. A pessoa, eu saí de Paris em 96. E aí outra pessoa chega e fala, I went last year. Eu fui ano passado. Last year é passado, certo? Agora, e se eu te disser in January? In January. In January. Em janeiro. In January. Em janeiro. É presente ou é passado? Quando é em janeiro? Então, hoje é dia 20 de maio. Hoje é dia 20 de maio. Então, janeiro é passado. Certo? Janeiro é passado. Na aula que a gente falou sobre verbos no aulão da semana passada, a gente olhou para o verbo to speak, que ele é to speak, spoke, spoken. Uma coisa que às vezes uma coisa gruda aqui, o post-it gruda. Speak, spoke, spoken, tá bom? Speak, spoke, spoken. Isso é o falar, né? Speak, to speak. Spoke, eu falei, eu falava. Spoken, falado, né? Então, in January, January é passado, porque ele já acabou, né? Então, se eu estiver te perguntando, quando você fez aquela fala em Paris? A gente ainda está naquela festa falando de Paris. Quando você fez aquela fala naquele evento de Paris? Aí você vai falar, eu falei em janeiro. Né? Não tem nem muito sentido essa frase, é só pra gente entender o exemplo. Eu falei em janeiro e hoje é dia 20 de maio. Então você vai dizer I spoke in January. I spoke in January. Mas aí você tem uma outra possibilidade de resposta. Quer falar assim, eu falei esse ano. Como é que eu digo este ano em inglês? Para começar é this year. Certo? This year. This year, este ano. Bom? Então, este ano é presente ou é passado? Este ano é presente. Então, this year. E aí, a frase vai mudar e você vai ter que usar então aqui o present perfect e dizer I have spoken this year. Bom, olha só, esse exemplo eu trago porque I have spoken this year. Se eu quiser falar eu fui em janeiro, eu vou dizer I went in January. Se eu quiser falar eu fui esse ano, I have gone this year. Esse exemplo aqui, ele está aqui para dizer que a mesma situação, a mesma coisa que eu estou falando, ela vai ser dita de duas formas diferentes, em tempos verbais diferentes, a mesma ação, se eu escolher determinar um tempo no passado ou se eu escolher determinar o tempo no presente. Se eu estiver falando dessa mesma situação em janeiro, é passado. É passado simples, janeiro acabou. Se eu escolher falar dessa situação este ano, é present perfect. Porque o tempo é presente, não importa que a ação
tenha sido passada. Ah, mas eu tenho certeza que eu não vou mais lá falar. Não tem problema, não tem nada a ver. Essa ideia de que o present perfect você usa quando uma coisa acontece, mas aí a consequência no presente sim, mas você pode repetir a ação. Talvez você nunca repita, tá tudo bem, mas o tempo é presente. I have spoken this year. Ou, vou usar uma outra pessoa aqui para ficar o exemplo completo. You spoke in January. Então, vou te fazer uma pergunta. Você já foi para a Inglaterra, por exemplo? Você já foi para a Inglaterra? E aí minhas duas possibilidades de resposta são: você foi em janeiro e eu fui este ano. O verbo to go, a gente lembra que ele a forma dele é to go, went, gone. To go, went, gone. Muito bem. Gente, às vezes os comentários de vocês, eles não chegam aqui no mesmo tempo que eu tô falando. Às vezes tem um delayzinho, tá bom? Desculpa se eu demoro um pouco pra falar alguma coisa que vocês colocaram aqui nos comentários. Mas já quero adiantar pra vocês que se vocês tiverem dúvidas, me mandem as dúvidas aí nos comentários que eu vou começar a responder as dúvidas de vocês. Então agora o que eu quero você foi em janeiro e eu fui esse ano. Essas duas frases. Você foi em janeiro, eu fui esse ano. O verbo é to go, as formas dele são to go, went, gone. Então, I went in January e I have gone this year. I went in January. Eu fui em janeiro. Porque janeiro é passado. Janeiro já acabou. Janeiro é um tempo passado. I have gone this year. Porque este ano é presente. Este ano. Hoje é maio. O ano ainda não está nem na metade. Né? Embora esses tempos pandêmicos façam a gente ter uma percepção muito diferente do tempo, esse ano é presente. Então, pra gente retomar e para entender qual é a ideia por trás do Present Perfect, lembra da história da formiguinha e da cigarra. A formiga se preocupa com o tempo. A formiga, ela fala inglês, ela tem inglês como língua materna. Ela sabe que o tempo exterior, que a natureza, ela nos propicia algumas experiências e nos impede outras experiências de acordo com o tempo. Então, a formiga vai pegar comida porque ela sabe que no inverno ela não vai poder sair do formigueiro para pegar comida. Não vai ter folha nas árvores. O corpo dela não tem estrutura para aguentar o frio que vai fazer. A cigarra tem português como idioma materno. Então, o que é importante é a ação. O que é importante é o que está acontecendo. A cigarra tá pensando na ação. Agora eu tô cantando, tá calor, tá mó de boa o tempo, tipo, ixi. Amanhã quando eu tiver fome eu penso no que eu vou fazer. Porque o tempo não vai impedir a gente de fazer alguma coisa. Então a gente precisa ter isso na cabeça, que o tempo é determinante em inglês. E a pergunta que eu faço é quando? Tô insistindo, tô batendo nessa tecla porque é só isso que a gente precisa perguntar. Present Perfect, se você abrir o seu coração e a sua mente para olhar para o mesmo mundo de um jeito diferente, ou seja, para entender que falar uma outra língua é falar sobre as mesmas coisas de outro modo, ele não é difícil. Ele não é tão simples ou tão confortável, talvez, porque não existe em português, então toda hora eu preciso ficar fazendo uma relação que eu não estou acostumado a fazer. Mas ele não é para ser difícil. E também não é para ser uma coisa que o Present Perfect você vai se acostumando. E aí você vai se acostumando quando fala. Não é uma questão de costume, tem uma lógica. Né? O nome desse tempo verbal é Present Perfect. Então eu só posso usar ele quando o tempo for present. Eu não posso usar Present Perfect para falar de algo que aconteceu ontem. Ou para falar de algo que aconteceu em 1996 ou em 2015. Né? Eu só posso usar o Present Perfect para falar de coisas que acontecem num tempo presente.
Então, quando eu vou falar da minha vida de experiência de vida, I have gone to Europe. Eu fui para a Europa. Não diz quando, é na minha vida, né? I haven't, que é a forma negativa. Hoje eu nem coloquei exemplos na forma negativa, porque hoje o meu principal objetivo aqui era trazer essa lógica do tempo. E, gente, eu fico muito feliz quando vocês gostam da aula. O Marcos Samed, eu amo esses aulões. E a Paula Lopes, adorei as dicas. Tinha uma outra pessoa que falou que super gostou do exemplo também. Eu fico muito feliz, muito obrigado. É muito, muito gratificante. Então hoje a ideia, eu nem trouxe negativo, forma negativa, pergunta, porque a ideia hoje é entender, tipo, quando que eu vou usar esse tempo? Quando que eu vou usar esse tempo? Quando que eu uso o present perfect? Quando for present, tá bom? E aí, eu preciso entender isso, e quando eu vou falar de exemplo de vida, então eu acabei de falar, I have gone to Europe. I have gone to Europe. Eu fui para a Europa. Aí eu posso falar, I haven't gone to Africa. Eu não fui para a África. Tô falando de que tempo? Da minha vida. Na minha vida eu não fui para a África. E eu quero dizer que eu não fui para a África por causa do coronavírus, porque eu ia para a África no dia 21 de março do ano passado e eu ainda estou muito revoltado porque eu não fui. Mas tudo bem, porque quando isso passar, eu vou. E vou muitas vezes. Tá bom? Então, I have gone. Eu fui. I haven't gone. Eu não fui. Na vida. Agora, eu vou falar no passado simples. I didn't go to Africa last year. Né? I didn't go to Africa last year. Eu não fui para a África no ano passado. No ano passado. Certo? Ano passado é quando? Passado. Ano passado acabou. Tá bom? Eu queria saber se vocês têm dúvidas e vocês podem me perguntar. Muito provavelmente não. É certo que a gente vai ter mais aulões sobre Present Perfect. Tá bom? Hoje foi uma primeira experiência. Para quem já viu Present Perfect na vida, tá num nível mais intermediário, avançado. Às vezes a pessoa chega no nível avançado e não sabe exatamente quando usar o Present Perfect, porque essa explicação que eu estou dando aqui para vocês hoje, ela é muito difícil de ser vista em cursos tradicionais, certo? Às vezes a pessoa chega no avançado e faz o Present Perfect meio que na sorte, assim, aí erra e volta, e não sabe muito bem quando identificar, não sabe identificar quando alguém errou, alguma coisa assim. Então, a ideia é você saber como usar o Present Perfect. Então a gente vai ter outras aulas para explorar todas as formas, né? Então, perguntas, negações, afirmações, terceira pessoa, tudo isso, tá? Mas a estrutura do Present Perfect é isso. O verbo to have, mais o particípio dos verbos, que é a terceira lista, quando a gente tem listas de verbos regulares e irregulares. De verbos irregulares, né? Verbos regulares a gente costuma ter também as 3 colunas, mas as 2 colunas são iguais. Então, work, worked, worked. Ok? Muito obrigado, Bila Ramos, 2017, e Michele Bio. Esse é um assunto confuso. Michele, esse é um assunto confuso. No começo ele é um pouco confuso, mas assim, se você, sempre que você olhar para uma coisa de Present Perfect, sempre você se perguntar quando, vai resolver o seu problema. Quando? Se o tempo for presente, se a resposta for um tempo no presente, é presente. Se a resposta for um tempo no passado, é passado simples. Tá bom? Vou repetir esses aulões. Muito obrigado, Ingrid Silva, que tá Silva Ingrid, mas deve ser Ingrid Silva. Muito obrigado. As matrículas pro Post English, que é esse curso de inglês com post-its, tá aberta, é só se inscrever no link aqui da bio que você recebe por e-mail todas as instruções para fazer parte do curso. Ele começa desde o zero, então se você nunca viu inglês na sua vida, é o seu lugar. Se você já viu inglês, mas não conseguiu evoluir, é muito o seu lugar também. Esse método ele foi desenvolvido a partir da experiência de brasileiros adultos que eram muito traumatizados com a língua e que precisavam de uma coisa diferente para conseguir avançar. Certo? Eu já ajudei muitos alunos
brasileiros ao longo da minha carreira a falarem inglês e agora com a internet... Agora com a internet, né? Com a internet que inventaram no passado. Não, mas vocês me entenderam, né? Agora com o curso na internet, com o curso online, eu quero poder ajudar muita gente. Então, todo mundo que vocês conhecem que precisa aprender inglês ou que quer aprender inglês, mandem essa página, compartilhem com os amigos. Língua é legal quando a gente fala com alguém. Se você fala um idioma sozinho, se você inventa um idioma e nunca ensina pra ninguém, ele não é uma língua. Língua só existe no diálogo. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Exato. A pergunta que eu vou fazer é quando? Se é passado, se é presente é present perfect, tá bom? Lembra da formiga e da cigarra? Que a formiga está preocupada com o tempo, com o inverno. E a cigarra está preocupada com a ação, que ela não está com fome e está cantando lá. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Continuem ligados aqui no curso de línguas. Toda quinta-feira às 8 da noite tem um aulão. O aulão da próxima semana, por sinal, o tema é tradução. Porque a tradução ela é a nossa maior amiga e a nossa maior aliada, né? E a nossa maior inimiga. Então, quando a gente vai aprender um novo idioma, a gente tem uma coisa que ajuda muito a gente, que é traduzir, e uma coisa que atrapalha muito a gente, que é traduzir. Então a gente vai aprender a lidar com essa coisa aí chamada tradução. A aula fica gravada aqui no YouTube, aqui no Instagram, e depois eu coloco ela no YouTube também. Então se você quiser mandar esse link para os amigos, curtir, compartilhar, deixar comentários depois que tiver salva aqui. Depois que tiver salva, por favor, volta, deixa um comentário, aperta para salvar, compartilha esse conteúdo com os amigos, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo, até a próxima quinta no aulão, mas durante a semana tem um monte de conteúdo aí. Até mais. Eu vou lembrar dessa festa animada que teve até a música do El Chan, exatamente. Tchau, pessoal. Obrigado.